Unidade 4, Vida e Ambiente. Aula 22.1, conteúdo: Biomas brasileiros. Habilidade: caracterizar os biomas da floresta amazônica, Mata Atlântica e o Cerrado. Queridos alunos, estamos no ar para mais uma aula aí do nosso componente de ciências, né? Concluindo aí praticamente o nosso componente, estamos na nossa reta final, certo? E aí a gente vai tratar hoje sobre um assunto bem bacana, né? A gente vai falar aí sobre diversas regiões aí do Brasil, a gente vai conhecer um pouco mais das características desses locais, certo? Então, antes da gente iniciar a aula de hoje, né, que vocês já puderam observar nesse cenário, nessas imagens belíssimas aí, que a gente vai falar, né, principalmente sobre a nossa região também. Então, antes de começar a nossa aula de hoje, vamos relembrar o conteúdo que foi trabalhado na aula de ontem, onde nós falamos, né, sobre as relações ecológicas, aquelas interações ali sobre os seres vivos. Na verdade, a gente continuou a falar sobre elas. Ontem a gente falou um pouco mais sobre as relações ecológicas desarmônicas, onde a gente já vai ter ali um certo prejuízo envolvendo uma das espécies nessas relações, certo? Vamos relembrar aí nas nossas imagens um pouco mais sobre as relações ecológicas que nós estudamos. Nós falamos, né, sobre a definição, o que são essas relações ecológicas e exemplos de relações ecológicas desarmônicas. Nós falamos, por exemplo, né, sobre, aí na imagem central, nós temos a competição, né, acontecendo ali entre ursos, né, ou seja, são animais da mesma espécie. Tá? Então a gente tem ali dois ursos competindo por um território, por exemplo. Então a competição ela vai ser sempre por causa de um recurso, né, que seja abrigo, alimentação, água, parceiro reprodutivo, certo? Vimos também ali na imagem das aranhas aquele caso, né, do canibalismo, onde um indivíduo ele come, né, da sua mesma espécie, como por exemplo as aranhas, né, as fêmeas, após a reprodução, após a cópula, elas vão se alimentar do seu parceiro para retirar ali um determinado nutriente, né, para a sua prole, né, para os seus filhotes. E também no caso dos leões, que são predadores, então a gente relembra ali um caso de relação ecológica, o predatismo, certo? A gente está observando ali esses leões que estão se alimentando da sua presa, né, que era um búfalo, certo? Então dessas espécies aí, ó, uma delas pode estar sofrendo um prejuízo, e a gente relembra que são, então, relações ecológicas desarmônicas, que podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie, quando ela é intraespecífica, e entre indivíduos de espécies diferentes, quando ela é interespecífica. Falamos também na nossa aula de ontem sobre as cadeias e teias alimentares, né? Onde nós vimos conceitos, por exemplo, como os níveis tróficos, que representa cada item, por exemplo, cada etapa dessa cadeia alimentar. Aí na imagem a gente pode observar uma representação de uma cadeia alimentar, certo? Uma relação de alimentação entre esses seres vivos aí que a gente está observando. Então, ela começa com um ser que é produtor, aquele que vai ser ali a base da cadeia alimentar, ele vai produzir o seu próprio alimento por processo de fotossíntese e ele vai servir de alimento para o próximo indivíduo aí da cadeia alimentar, que é o consumidor primário, no caso, a lagarta. Essa lagarta ela vai servir de alimento para um pássaro, certo? Esse pássaro, então, é um consumidor secundário. Então, a gente já viu aí 3 níveis tróficos. E, por fim, nessa cadeia alimentar, nós temos aí uma cobra, né, que se alimenta desse pássaro, certo? Então, a cobra, aí, no caso, ela vai ser um predador, né, um consumidor terciário, por exemplo. E aí, a gente pôde observar esses conceitos de seres produtores, consumidores, decompositores, que são aqueles que vão atuar quando esses indivíduos aí morrerem, né? Vão atuar na degradação, na decomposição dessa matéria morta. Falamos sobre o fluxo de energia no ecossistema, que é o que a gente relembra aí na próxima imagem, certo? Que nós podemos observar aquele conceito de pirâmide de energia, onde nós temos na base os produtores, né? Uma grande quantidade ali que vão produzir energia. E é a partir da luz solar. E essa energia ela vai ser passada para o próximo nível trófico, né? Nível trófico, na verdade, que é o segundo andar aí da nossa pirâmide, essa parte mais laranja. E aí a gente já tem uma perda de energia, né? Porque a gente tem aí outros níveis tróficos passando ali para outros animais, por exemplo. E aí, até chegar ao fim da pirâmide, a gente tem um consumidor secundário, que é
o sapo, né, que se alimentou ali daquele gafanhoto, aquele besouro, ok? Muito bem, então nesse momento da nossa aula a gente vai falar sobre os biomas, como eu já falei, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os biomas, certo? Vamos falar aí basicamente sobre os biomas de floresta, nesse primeiro momento, tá? Então existem alguns biomas, né, que têm umas características diferenciadas. E a gente começa a falar do bioma que a gente mais conhece, que é o nosso bioma, né, o nosso bioma Amazônia. A gente está observando aí ao fundo imagens, né, da nossa floresta amazônica, que possui, né, uma grande quantidade de área verde ainda, né? Existe uma grande quantidade de área verde, uma boa parte já foi desmatada, mas a gente ainda tem ali uma grande concentração de árvores, certo? Nós temos os rios também, que são bem comuns do nosso bioma, certo? Então a gente está observando aí algumas imagens desse cenário, né, que é bem comum para a gente, justamente o nosso bioma Amazônia, ou também chamado bioma floresta amazônica, porque é um bioma de floresta. E aí a gente vai observar na próxima imagem um pouco mais de informações e características aí sobre a floresta amazônica. Dá uma olhada aí, vamos dar uma lida nas informações na próxima imagem. A floresta amazônica, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade, né? Então por ser aí, ó, uma floresta bem grande, o que nós vamos ter aí? Uma grande quantidade de seres vivos, né? Várias espécies de seres vivos, seja animal ou vegetal. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos 6 biomas brasileiros, certo? Sobre os biomas brasileiros, a gente vai conhecer aí os principais na nossa aula de hoje, mas o maior deles é a Amazônia. E ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica, né? Ou seja, a Amazônia ela não é importante só para quem vive aqui nessa região da Amazônia. Ela é importante também para os países próximos. A gente tem aí uma área da Amazônia Internacional, por exemplo. Ela é importante para o mundo inteiro, né? Porque as florestas, os seres vivos, eles estão produzindo ali, ó, no caso dos vegetais, estão produzindo oxigênio. Embora não seja aquela grande quantidade como das algas, mas ela é importante também para lançar aí oxigênio no ar atmosférico, certo? E na próxima imagem a gente observa um pouco ali de um mapa do Brasil mostrando a floresta amazônica, né, brasileira. Nós temos aí, ó, sempre que a gente fala em Amazônia, a gente pensa que é só no nosso estado do Amazonas, mas assim, a Amazônia, a floresta amazônica, ela é um bioma bem grande, né, e ela atinge até mesmo outros países, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, nessa imagem, o que a gente está vendo? Que no Brasil, a parte aí da Amazônia, ela vai abranger os estados do Amazonas, do Acre, uma parte do Pará, nós temos ali também Amapá, Rondônia, Roraima, certo? E também numa parte do Mato Grosso ainda. Então, tudo isso aí é a parte do Brasil que é do bioma Amazônia, ou seja, que é formada ali pela floresta amazônica. E aí, como eu falei, a gente vai ter também uma parte da Amazônia para fora do Brasil, né? Que é o que a gente chama de Amazônia Internacional. Olha aí na próxima imagem. A Amazônia Internacional, ela localiza-se no norte da América do Sul e ela vai abranger os estados, na verdade não é a internacional ainda, é a floresta amazônica, né? Ela localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, como eu falei anteriormente. E em maiores proporções, ou seja, além do Brasil, ó, para fora ali do território nacional, a gente vai ter ali a Amazônia também nos estados, aliás, nos países, né? Peru, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Olha aí no mapa. Nós temos aqui toda essa área verde, né, que está marcada aqui para gente, é o que compreende aqui a Amazônia, englobando desde a região aqui, ó, do Brasil, pegou todo aí o Amazonas, os estados que a gente já citou e os países próximos, certo? Então, esses países próximos aí ao Amazonas, né, que fazem aí fronteira, eles também vão ter uma parte do seu bioma Amazônia, né? Vai ser influenciado ali as suas características também pelo bioma Amazônia. E aí vamos falar um pouco de como é o clima na nossa região. O clima, então, na floresta amazônica, por estar localizada próxima à linha do Equador, e para quem não está lembrando, né, a linha do Equador é justamente lá no nosso mapa, aliás, no nosso globo, nós temos aqui o planeta Terra. E bem no meio, a gente tem uma linha, né, imaginária, que é a chamada linha do Equador.
certo? Aqui é essa que a gente está observando aqui. E essa linha do Equador, ela fica como se estivesse recebendo os maiores raios solares, tem maior incidência de raios solares, certo? Justamente nessa região. E a floresta amazônica, né, ela vai ficar justamente aqui, ó, nessa área, bem no meio aí da linha do Equador, né, próxima à linha do Equador. Então a floresta amazônica, por causa disso, ela apresenta um clima equatorial. Ou seja, quais são as características desse clima equatorial, né? Ela possui elevadas temperaturas e também a umidade do ar. E o clima, ele vai ser, né, as temperaturas elas vão ser altas, né, vão ser sempre elevadas, e a umidade do ar também vai ser alta. Então a gente tem aí aquele chamado clima quente e úmido, né? É o que dá aquela sensação também de panela de pressão, né? Que é como se fosse tudo muito abafado e quente, justamente por causa das altas temperaturas e da umidade do ar, que dá essa sensação de abafado, certo? E aí, aliás, o solo da floresta amazônica, vamos observar informações sobre o solo da nossa floresta. A floresta amazônica, ela possui um solo pobre com uma fina camada de nutrientes. E essa fina camada de nutrientes, ela se dá por causa, né, dessas folhas que caem aí das árvores, como a gente está observando aqui nessa imagem, que é o que forma todo esse tapete aí de folhas secas. E essas folhas secas, elas vão entrar em decomposição por causa dos seres decompositores. E aí, por causa disso, que é o que a gente chama aí de serrapilheira, né, toda esse forro, vamos dizer assim, de folhas secas, ela vai trazer um nutriente para o solo. Então a gente fala que o solo ele é pobre, mas por causa dessa camada ali de folhas que gera essa decomposição e torna aí, na verdade, traz nutrientes para o solo, né? A gente vai ter uma fina camada desse solo que vai ser rica em nutrientes por causa de exemplos como essa imagem que a gente está observando. E aí a gente vai ver agora um pouco mais sobre a flora da floresta amazônica. A floresta amazônica, então, ó, é uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte, né? Quando a gente observa de cima, parece aquele tapete verde, parece que é tudo muito fechado, né? De árvores grandes, como a gente pode observar a nossa informação e também nessas imagens, né? Aqui, ó, próximo ao rio, por exemplo, a gente observa essa característica. A vegetação ela vai ser dividida em mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme, certo? E agora a gente observa aí alguns exemplares, né, que a gente encontra da nossa floresta, algumas imagens, por exemplo, da fauna, que são as espécies de animais que a gente encontra, como por exemplo aí, ó, nós temos as jiboias, né? Nós temos agora os felinos, que é o mais comum aí, a onça pintada, mas também nós temos a jaguatirica, né? Temos aí também, continuando a nossa imagem, uma grande diversidade de seres vivos aquáticos, como por exemplo, vamos dando sequência aí, a gente observa o peixe-boi, né, que é um mamífero aquático, bem famoso aqui da nossa região. Temos o pirarucu, olha aí também nós vamos observar aqui a ariranha, algumas espécies de tartaruga, né, tartaruga de água doce, temos jabutis também, certo? Olha lá, também a nossa espécie de aves, né, que é bem bonita, bem rica, bem diversificada. Nós temos tucanos, as araras, né, de coloridos diferentes também. E aí a gente vai continuar a falar um pouquinho mais ali sobre a nossa Amazônia. A gente observa ali mais imagens, né? A gente tem agora informações sobre a biodiversidade, né? A gente já sabe que é uma região rica em espécies de seres vivos e vamos falar um pouco sobre essa biodiversidade aí que a Amazônia apresenta. A biodiversidade da floresta amazônica ela é exuberante e os seus números impressionam. Olha só, mais de 1.300 espécies de aves, mais de 3.000 espécies de peixes, mais de 30.000 espécies de plantas e 1.800 espécies de borboletas, né? Como a gente pode observar aí na nossa imagem, nós temos as borboletas, né? O peixe, como esse tambaqui, bonitão aí na imagem, as espécies de plantas, por exemplo. E vamos para mais números, mais informações aí, ó. 427 espécies de anfíbios, como esse azulzinho que a gente está vendo aí na imagem, 378 espécies de répteis, até 3.000 espécies de abelhas e 311 espécies de mamíferos, certo? Então, olha só, é realmente muito diverso, né? A fauna e a flora da nossa região amazônica. A gente tem ali uma grande variedade de seres vivos, por isso que a gente fala dessa biodiversidade, né? Que encanta o mundo todo e atrai olhares ali do mundo inteiro, certo? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Mata Atlântica.
Ok? Olha só, a gente está observando aqui imagens, né, paisagens aqui da Mata Atlântica, como a gente pode observar, né, a gente observa já uma diferença nos estilos das árvores. Nós temos aqui, ó, as matas de araucárias, que são essas espécies de árvores mais altas que a gente está observando, certo? E aqui embaixo um outro exemplo aqui da paisagem, da vegetação da Mata Atlântica, certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre a Mata Atlântica, vamos falar ali sobre a extensão territorial, desde o período da colonização até hoje em dia, o que a gente ainda tem ali da Mata Atlântica, e as características da fauna e da flora, e outro bioma que a gente ainda vai falar na aula de hoje. Vamos ver agora, né, características aí da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, então, ó, é o nome popular dado à floresta tropical atlântica, que se distribui em milhares de fragmentos da região litorânea aos planaltos e serras do interior, do Rio Grande do Norte, né, lá do Nordeste, até o Rio Grande do Sul, lá no Sul, certo? Vamos observar agora um mapa. Lembra que eu falei que a gente ia falar também sobre esse período, né, desde a época de 1500, Brasil ali sendo colonizado, descoberto sendo colonizado. Então, nessa época, lá no ano de 1500, a área da Mata Atlântica era tudo isso que a gente observa aqui, ó. Toda essa área verde que a gente está observando aqui, ela corresponde, né? Na verdade, correspondia à Mata Atlântica, como a gente vê aqui na legenda, em 1500, lá no ano de 1500. Então, em 1500, o que a gente teve? Qual foi o grande evento ali? Foi o descobrimento do Brasil, e depois veio a colonização, né, pelos portugueses e tudo mais. E aí, o que aconteceu? O Brasil, né, ele foi justamente alvo ali da exploração daquela madeira, que é o chamado pau-brasil, né? Quem lembra ali das aulas de história vai lembrar justamente do pau-brasil, né, que é aquela madeira de cor mais avermelhada, que foi altamente explorada, principalmente nessa região da Mata Atlântica. Então já começou aí, nesse período, uma redução ali da área da Mata Atlântica. E aí, com o passar dos anos, a gente vai ter já no ano de 1800, por exemplo, um período do café, né, que muitas, né, dessas áreas ali, de aproximadamente 38 mil quilômetros, né, de área da Mata Atlântica, ela foi completamente devastada para que se desse lugar aos campos para produzir o café, né? Então perdeu ali uma cobertura vegetal da Mata Atlântica para produzir o café, certo? Então a gente tem aí mais a devastação da Mata Atlântica. Chegamos no século XX, continua a exploração e a devastação da Mata Atlântica até chegar no nosso modelo atual, no nosso mapa atual. Olha a diferença do que a gente ainda tem da Mata Atlântica hoje em dia, né? Esse é o nosso mapa do Brasil atual e esses pontinhos verdes que a gente está observando é o que a gente ainda tem da Mata Atlântica hoje em dia. Então, foi criado aí alguns programas de preservação, de conservação desse bioma, para que se não perdesse, né, essas características e esse bioma, e principalmente as espécies desse local, tanto da fauna quanto da flora. Certo? Vamos falar agora sobre o clima da Mata Atlântica aí na próxima imagem. Os tipos climáticos da Mata Atlântica, eles variam de quentes e úmidos a moderadamente frios. Tais climas são caracterizados por temperaturas altas, elevada umidade relativa do ar, precipitações abundantes, nevoeiros frequentes em algumas áreas e intensa luminosidade, tá? Então essa é a característica aí do clima da Mata Atlântica. A gente observou ali das temperaturas, certo? Que elas vão variar um pouquinho. E olha só, lembra que nós falamos dessa questão da preservação da Mata Atlântica, né? Que eu falei que existiam ali campanhas, né, para que se preservasse esse bioma. E aí existe uma espécie, né, de animal que ela é bem característica da Mata Atlântica, que é o mico-leão dourado. E esse animalzinho, ele está ameaçado ali de extinção, né? Existe também a campanha para preservação do mico-leão dourado, né, para evitar com que ele seja extinto. Inclusive foi inserido ali o mico-leão dourado nas notas de R$20, certo? Você observar ali a nota de R$20, você vai ver um macaquinho, que é o mico-leão dourado, né, que é um símbolo da Mata Atlântica, né, que está ameaçado aí de extinção, certo? Mais uma informação ali sobre a Mata Atlântica. E agora a gente vai conhecer um outro bioma, né, que é o bioma do Cerrado, certo? Aqui a gente observa uma paisagem característica do Cerrado, a gente observa aqui, olha, campos, né? A gente vai ter algumas árvores, só que elas vão ser um pouco mais espaçadas, né? Vão estar mais distantes ali uma das outras. A característica ali da vegetação, né, são
árvores, né, com aspecto mais arbóreo, né, mais arbustos, né, mais baixinhas, por exemplo. Os caules dessas árvores, os galhos delas, eles vão ser meio tortos, né, meio tortuosos. Esse solo ele vai ser mais pobre, é o que dá ali um pouco dessa característica também dessa vegetação. E por causa disso, né, e também das temperaturas, no cerrado acontece ali uma grande atividade de queimada, tanto uma queimada que acontece naturalmente nessa vegetação, né, nesse bioma, quanto aquelas, né, que são também feitas para que você retire uma área de cobertura vegetal e você possa ter ali campos para agropecuária, por exemplo. Tá? Então, no Cerrado é uma região onde aconteciam, e ainda acontece em alguns períodos, a queimada, certo? E aqui a gente observa, então, um pouco da flora do Cerrado. Na verdade, a gente está observando aqui a paisagem do Cerrado, né? Paisagem bem característica aí dessa região. E agora a gente vai identificar no nosso mapa aonde a gente vai encontrar esse bioma do Cerrado aí no Brasil. Olha lá. Então, o Cerrado ele é o nome dado às savanas brasileiras, caracterizadas por árvores baixas, como nós observamos, e arbustos espaçados, né, que ficam bem distantes ali uns dos outros. E também gramíneas, tá, que são aqueles exemplos ali de vegetais mais rasteiros, né, como as gramas, por exemplo. E aí no mapa, a gente está observando um mapa do Brasil, certo? E essa área aí mais cor-de-rosa, né, mais avermelhada, é justamente a área aproximada do Cerrado, né? Abrange ali alguns estados, né, mais centrais ali, como Tocantins, por exemplo, certo? Toda essa região ali, mais localizada ali ao centro da nossa imagem, nós temos aí o Cerrado, certo? E aí a gente vai continuar falando sobre o Cerrado, vamos observar mais informações. Agora a gente trouxe aqui para a gente visualizar um pouco melhor, né, essa questão ali da fauna e da flora do Cerrado. A gente tem uma imagem da paisagem do Cerrado, tá, para a gente visualizar ali um pouco mais e se familiarizar com essa característica do Cerrado. Então aqui ao fundo a gente está observando uma paisagem do Cerrado, bem como as características que a gente observou. E aqui ao lado a gente conhece algumas espécies, né, da flora, agora sim, da flora do Cerrado. E aí nós temos algumas espécies como o umbuzeiro, que é característico dessa região do Cerrado, é uma árvore um pouco mais baixinha. Tem o baruzeiro também, como a gente está visualizando aí na imagem ao lado. O babaçu, né, que é uma espécie de palmeira que a gente vai encontrar ali no Cerrado também. A macaúba, outro tipo de palmeira também. E aí, ó, o capim dourado, né, que é até utilizado para fazer artesanato, por exemplo, a gente encontra. E as estilosantes, né, que são espécies ali de gramas, né, que, como a gente pôde observar, faz parte dessa característica aí do Cerrado. Além da flora do Cerrado, né, os representantes aí das plantas e dos vegetais dessa região, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a fauna. Agora a gente vai ver as espécies ali de animais, como por exemplo, a ariranha, a anta, né, que são animais ali característicos dessa região. Temos também aí o gato maracajá, olha aí, ó. Temos o que mais? A gente vai continuar visualizando aí as imagens. A jaguatirica, também a gente encontra na nossa região, certo? O tamanduá-bandeira, que é um dos animais que pode estar na lista de animais ameaçados de extinção. O lobo-guará também é outro animal que pode estar correndo risco de extinção. E aí, voltando à nossa imagem, né, a nossa ariranha novamente. E aí, falando em animais ameaçados de extinção, né, a gente está falando isso desde quando a gente está falando da Mata Atlântica, a gente vai falar um pouco mais, por quê? Lembra que nós falamos daquela característica das queimadas ali no Cerrado, certo? Então, essas queimadas elas podem acontecer naturalmente, né, característico ali da região do Cerrado, ou também por causa da ação do homem, né, ou seja, de forma artificial. Por quê? Retira-se uma área, né, verde, uma área ali do Cerrado, por exemplo, para você fazer um campo, né, para agropecuária, para pecuária ou para agricultura, por exemplo, certo? E aí alguns desses animais que estão presentes ali no Cerrado, eles podem estar ameaçados de extinção, como esses que a gente está observando aqui na imagem. A onça-pintada também ela vai ser encontrada no Cerrado, ela corre risco de extinção. A ariranha também é um dos animais que está na lista dos animais ameaçados de extinção. A lontra, o que mais? A gente tem mais outros representantes aí também, como o tamanduá-bandeira, como eu havia citado anteriormente, né? São animais ali que sofrem também com essas queimadas. Olha aí, a anta também é um outro representante. E o lobo-guará, né? São animais ali característicos do Cerrado
e que podem estar ameaçados de extinção. O pato mergulhão também, um exemplo de uma ave, e o falcão de peito vermelho, né? Uma ave bem bonita ali que sofre riscos de ser ameaçado de extinção, como o tatu-bola também. Lembra? A gente até falou sobre o tatu-bola em outras aulas. O tatu canastra é um outro representante de animais na lista de animais ameaçados de extinção. O cervo do Pantanal, né, que também foi quase, ele entrou na lista de animais extintos, quase à beira da extinção. O cachorro vinagre também, olha, a lista é bem extensa, né? Justamente porque se você perde ali uma vegetação, principalmente de um bioma, né, o que você está perdendo? Não só as plantas, porque naquela região a gente tem alguns animais que vivem ali. Então, se você retira aquela área onde esses animais vivem, você pode estar também ameaçando esses animais porque eles vão ficar sem abrigo, sem alimentação. Então, se você retira as árvores, junto com aquelas árvores estão indo as aves, né, outros mamíferos também, como os macacos, entre outros indivíduos que podem viver ali naquele local, certo? A gente vai ler agora um pouco ali uma informação sobre as espécies ameaçadas de extinção no Cerrado. Dá uma olhada aí na nossa próxima imagem. Então, espécies em extinção no Cerrado. Devido à ação do homem, o Cerrado passou por grandes modificações, alterando os diversos habitats e, consequentemente, apresentando espécies ameaçadas de extinção, que foi o que a gente falou anteriormente, né? Que essa ação do homem, ela pode trazer esse prejuízo ali para a biodiversidade do Cerrado. Alguns animais ameaçados aí de extinção, como aquela lista que a gente pôde observar na nossa aula, certo?